Ser aprovado em um concurso público é tarefa que requer muito mais que conhecimento em português e direito constitucional. Além do conhecimento das matérias que caem na prova, o candidato precisa ter domínio do tempo, das emoções e ainda passar na frente de muita gente. Separei hoje 3 dicas para te passar que foram percepções que eu fui tendo durante a minha caminhada de concurseiro lá atrás, desde 2010, 2011 mais ou menos, até chegar ao cargo que eu ocupo hoje, de oficial de justiça aqui no Rio Grande do Sul. Fala, parceria, tudo certo? Eu sou o Arthur e esse aqui é o meu canal. Falamos sobre direito, sobre cargo de oficial de justiça, sobre técnicas de estudo, sobre mindset de aprovado. Tudo isso com uma pitadinha de vlog. Sendo assim, se esse assunto te interessa, sugiro que se inscreva no canal e já aproveita e deixa o likezão. Sempre gosto de ressaltar que não é porque foi desse jeito que eu fui aprovado que tem que dar certo pra ti também e que tu tem que seguir isso à risca. Não estamos falando aqui de uma ciência exata, não estamos falando de contas matemáticas. Estamos falando aqui de pessoas, de sonhos, de experiências diferentes, de emoções diferentes. Seja crítico para perceber se isso vai te trazer resultados positivos. Se for o caso, aplique. Se não, adivinha, esquece. Primeira dica que eu tenho é: tenha convicção das respostas. Ou seja, acredite no seu conhecimento. Lembra do início do vídeo que eu te falei que o candidato deve ter domínio das emoções? Pois é. Eu vou te contar uma história real que aconteceu comigo. Fui pra prova, ok. Cheguei lá na minha prova, peguei meu caderninho de questões, comecei a resolver as questões. Primeira questão, gabarito A. Segunda questão, gabarito A. Terceira questão, gabarito A. Coincidência, né? Mas acontece, não tem problema. Quarta questão, adivinha? Também A. E quinta questão? Também A. Acontece que chegou um momento da prova que eu tinha marcado, a minha resposta tinha dado 5 vezes a mesma alternativa. E sem acreditar nem um pouquinho no meu conhecimento, foi um ambiente propício para o meu cérebro dizer: nossa, tudo isso de A, tá na cara que a gente errou, muda logo isso. Mais um ano pobre, tô cansado de andar de ônibus, muda logo essa resposta. E aí, graças ao meu cérebro, o que eu fazia? Voltava lá nas respostas e marcava a menos correta. Na hora de conferir o gabarito, adivinha qual que eram as respostas? 5 vezes a letra A. A banca não vai deixar o gabarito bonitinho. Pode sim acontecer que numa prova de 50 questões, 10 questões sejam A, B, C, D e E, direitinho. Mas pode perfeitamente não acontecer. Então tenha plena certeza do que tu estudou. Se é pra errar, que seja um erro legítimo. Mas o que é um erro legítimo? Um erro legítimo é tu olhar pra questão e não fazer a menor ideia do que é. Ou tu realmente não estudou aquilo, ou tu confundiu com outra parte da matéria, ou tu errou um cálculo, enfim. Tu errou a questão porque tu errou, não porque tu não acreditou no teu conhecimento. Antes de te falar essa segunda dica, se esse vídeo já te agregou, eu peço gentilmente que deixe o like. E se esse tipo de conteúdo te interessa, responde esse questionário sobre concursos públicos que eu deixei na descrição, porque é esse questionário que eu vou usar como base para trazer mais conteúdo desse tipo para o canal, certo? A segunda dica que eu vou te dar é: cuidado ao marcar o gabarito. E claro, com certeza tu vai ter cuidado, mas um plus: estabeleça uma estratégia de assinalação, de marcação de gabarito. Muito se fala aqui no YouTube que devemos deixar meia hora para marcar o gabarito no final da prova. Mas lembra que eu te falei? Testes. A gente não pode adotar simplesmente uma informação e tomar aquilo como religião e seguir à risca tudo aquilo que nos disseram. Não, vamos testar. Nunca deu certo pra mim porque, pensa, chega numa prova com 80 questões. Chega na metade do caminho, ali na questão de número 40, eu já tava confundindo minha cabeça com aquele monte de bolinha. Eu acabava errando o gabarito. Isso quando não começava a doer essa parte do dedo aqui de segurar a caneta com força pra ficar bem assinalada ali a bolinha. Porque com medo que a máquina, quando fosse passar no gabarito, ela não reconhecesse a tua resposta. Pensa tu errar a questão no gabarito. Pensa aquela questão difícil que tu estudou, que tu ia te diferenciar da concorrência e tu simplesmente errar ela na hora de preencher o gabarito. Não dá. Dá uma raiva. Isso já aconteceu contigo? Manda aí nos comentários. Qual a estratégia que eu adotei? Resolver a prova em blocos. Eu dividi a minha prova em blocos de questões de português na metade de legislação e a informática já estava no final e eu fiz ela completa. Mas, por exemplo, eram 30 questões de português. Eu dividi ela em 2 blocos de 15. Eu resolvia 15 questões e necessariamente, quando eu terminasse essas 15 questões, eu marcava os 15 gabaritos na grade. Isso também é uma boa estratégia, funcionou muito bem pra mim, porque acabava com aquele negócio de resolver toda a prova e depois ter que voltar para resolver 4 ou 5 questões perdidas no meio do caminho. Não. Quando eu ia passar essas 15 questões pro gabarito, eu necessariamente tinha que ter todas as respostas delas.
ia marcar no gabarito e não ia voltar mais lá. Eu não errei mais questões no gabarito depois que eu adotei essa estratégia. A terceira dica que eu vou te dar é a seguinte: estudar em casa é uma coisa, se preparar para resolver uma prova é outra. Então a dica retoma mais ou menos o que eu já disse aqui. Coloque-se em um ambiente de prova, ou seja, crie situações e se coloque em ambientes parecidos ao dia da prova. Estuda com fones de ouvido, algumas vezes estude sem. Se estuda todos os dias no mesmo canto de estudo, vá a alguma biblioteca, vá a algum local público para se acostumar com o barulho, porque no dia da prova não vai ser o silêncio, não vai ter fones para isolar os ruídos. Algumas vezes imprima a prova e use a caneta que tu vai usar no dia da prova. Principalmente se tiver redação, não dá para fazer redação no computador. Tu tem que fazer com a caneta, segurando, para doer essa parte aqui do dedo, porque é isso que tu vai encontrar no dia da prova. Coloque-se em um ambiente que não é igual ao conforto do teu cantinho de estudos. Quando eu estudava no cursinho, lá tinha uma sala de estudos e sempre tinha bastante gente, então lá foi um bom lugar para eu me acostumar com o ruído. Lembre-se, testes sem neura, sem noia. Adapte essas dicas com sua realidade, com o seu conhecimento, com as suas experiências. Se quer mais dicas de estudo e de mindset, só clica nessa playlist aqui do lado que tem alguns vídeos que a gente vem falando sobre essa temática, certo? Um grande abraço e até a próxima!